Quanto tempo, hein, velho? Porra, muito tempo, hein? Pô, tempão, hein? Isso aí. Boa. Então, nosso tema é basicamente sobre payback descontado, né? Como eu havia enviado aí para você. E a gente queria saber um pouco mais da sua empresa. Conta aí para a gente um pouquinho dessa trajetória até o momento. Perfeito, então. Bom, pessoal, primeiro agradecer aí o convite. Sempre um prazer poder apoiar os estudantes da engenharia de produção da UFRJ. Bom, basicamente a minha empresa é uma empresa de tecnologia que ela se especializa em identificar problemas de contas de casa, e aí contas de casa eu estou falando contas de luz, contas de água, contas de celular, contas de telefone móvel e fixo, né? Internet, banda larga e compras por e-commerce. Então, a gente é especializado em identificar problemas dentro dessas contas e a partir do momento que eu identifico, eu faço uma antecipação de indenização. Então, basicamente, é como se fosse uma operação de crédito para as pessoas ali mais especializadas dentro do mercado financeiro. Então, eu antecipo um valor que eu estou assumindo um risco que eu vou ganhar daqui a um intervalo X, Y de tempo. Perfeito? Pô, que interessante. Bem maneiro, né? Então você assume o risco pelo caso jurídico, né? Pela parte jurídica, e você libera um crédito para o consumidor. Seria isso? Isso, exatamente. Eu não chamo de que eu dou um crédito para o consumidor, porque senão, ao mesmo tempo, ele acha que eu vou cobrar uns juros dele. Não é necessariamente o caso. É como se eu fizesse um cálculo de deságio, né? Ou seja, eu vejo um valor que eu estou imaginando ganhar lá na frente, crio uma métrica, uma régua de análise de risco e faço um valor que eu posso pagar hoje para ele, né? Como se fosse um cálculo de desconto mesmo, né? Um cálculo descontado. Ah, show de bola. E assim, conta um pouquinho pra gente também a sua trajetória. Como é que você teve essa ideia, essa sacada? Teve alguém que estimulou aí esse passo para você? Essa pergunta eu ouço sempre. Cara, a ideia, eu não diria que ela é uma ideia que você está tomando banho e aí você, pum. Eu acho que ela é fruto de uma sequência de ações, de atitudes e hábitos que eu acabei desenvolvendo enquanto empreendedor. Então, um desses hábitos foi entrevistar meus clientes. Foi entrevistar pessoas que estavam entregando uma solução para o problema que eu tento resolver. Qual é o problema que eu tento resolver? Não existe, ou pelo menos não existia no Brasil, que é de 2019, uma solução ágil e rápida e direta para você ter acesso aos seus direitos de um modo rápido, assim. Então, realmente era muito difícil. Para um problema que é pequeno. Então, é um problema pequeno que eu resolvo, né, de conta de luz, só que é um probleminha que ele vai te pegando R$ 10 todo mês. O problema é que R$ 10 todo mês, no final de 5 anos, você tem ali um grande valor que você está perdendo para pessoas que às vezes ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos, até pessoas que ganham até mais, mas ali acabam não se sentindo tão lesadas quanto. Então, assim, a dor que eu resolvia, e continuo resolvendo, busco resolver cada vez melhor, é essa questão de você não ter um acesso rápido ao seu direito e de modo, assim, cômodo, né? De um modo confortável, que você não precisa sair de casa, etc. E aí, como é que eu cheguei nessa ideia? Eu precisei entrevistar muita gente, não só meus potenciais clientes, mas os meus potenciais concorrentes, porque quando você ainda não tem um produto formatado, todo mundo pode ser seu concorrente. Então, à medida que você vai formatando, você vai delimitando quem vão ser os seus concorrentes. Né? Então, eu poderia chegar e falar, não, eu quero facilitar o acesso ao direito. Uma forma de eu facilitar o acesso ao direito é eu criando um canal no YouTube. Né? Eu crio um canal no YouTube, a pessoa vai entender mais dos seus direitos, ela vai ir atrás ali da justiça. A gente pensou nessa possibilidade, a gente até tem um canal no YouTube, mas não é o core business do meu negócio. Então, assim, se eu optasse por ter um canal no YouTube e esse ser a principal forma do meu produto, onde eu monetizo pelas redes sociais, eu escolho ter outros concorrentes do que tendo uma empresa de mediação. Hoje, a Única Instância é uma empresa de mediação online especializada em identificar problemas e antecipar a indenização. Entendi. Deixa eu só perguntar um pouquinho mais sobre a parte operacional. Então, você pega essas pequenas causas, né? Vocês captam seus clientes eu imagino, pelas redes sociais ou pela internet, ou não? É algo menor? Hoje, eu tenho 3 frentes, eu diria. Eu tenho uma frente de social media,
eu tenho uma frente, social media é uma frente mais orgânica. Eu tenho uma frente de tráfego pago, eu tenho uma frente de parcerias e tenho uma frente também de relações públicas. Entendi. Aí, só para eu entender, aí vocês pegam, por exemplo, no cliente, você faz as condições iniciais, condições de contorno, e aí você julga, dá um diagnóstico, julga que aquele cliente tem potencial para ganhar tanto em tanto tempo, né? Vocês fazem os cálculos, e aí você tem uma equipe jurídica que vai e toma conta desse processo para recorrer à justiça, é isso? Isso, exatamente. Então, vamos imaginar que o Caio, ele paga as contas de casa dele e ele não sabe se ele está pagando o valor que ele deveria pagar, se ele poderia pagar menos, por exemplo. Ele manda as contas dele para a única instância, a gente faz uma análise, faz um raio-x das contas dele e a gente fala, olha, Caio, tá tudo certo, irmão, segue lá. Então, Caio, tem alguma coisa errada aqui, a gente aqui tá... Mas me passa algumas contas anteriores, me dá mais informação, por gentileza. Aí você me passa mais algumas informações, eu falo, olha, realmente, me parece que você tem um problema aqui. E esse problema aqui, do jeito como ele está aparecendo para a gente, ele vale R$400, R$500, R$600. É bom para todo mundo. É bom para mim, que eu consigo ter uma margem de lucro legal. É bom para o Caio, que ele não precisa esperar 3 anos no judiciário para receber uma sentença. E esse é o tempo que o Conselho Nacional de Justiça está dando, em média, para sair uma sentença. E aí é sempre bom lembrar que sentença é diferente de indenização. Sentença é diferente do ato acontecer de punição. Então, assim, o Lula pode ser sentenciado. Até ele ir para a cadeia demora um tempo, porque ele pode recorrer. E a mesma coisa acontece com o direito do consumidor. Então, a sentença pode demorar até, em média, ela demora 3 anos. Até você receber a indenização pode ser mais 6 meses. Então, imagina você demorar 3 anos e 6 meses para receber um dinheiro que você não tem responsabilidade nenhuma sobre aquele problema. Não foi um problema que o Caio criou. Não foi uma incompetência administrativa do Caio. Foi uma incompetência das empresas. E a gente sabe que empresas são essas, né? Eu não estou falando da Disney. Né? Eu estou falando de e-commerces, estou falando de empresas de telefonia, empresas de internet, empresas de luz e empresas de água. Entendi. Pô, foi maneiro. Mas aí, deixa eu te perguntar, cara. E logo quando você deu esse pontapé inicial, com a ideia da única instância, como é que foi, assim, para você verificar a viabilidade financeira? Que tipo de indicador você usou? Logo lá no início mesmo. Como é que foi esses primeiros passos? Cara, ótima pergunta. Tem a teoria e a prática. Na prática, eu só vi a margem de lucro. Falei, pô, acho que o lucro, ele sustenta. Acho que eu não vou quebrar. E, cara, acho que era muito isso, assim, sendo bem franco, foi muito de uma vontade minha, porque eu já empreendo, já tento empreender e ser bem sucedido sendo empresário desde muito tempo, desde 2012. Então são, assim, grandiosos 8 anos aí tentando, batendo na trave. Óbvio que entre um período e outro eu fiquei ali uns 3 anos ali em estágio, trabalho, etc. E também não me dedicando full time à atividade empreendedora. Então, assim, eu olhei para o produto, vi um problema muito agudo, vi uma dor que eu conseguia resolver de um jeito muito diferente, né? Todo mundo se impressiona, cara, então é isso que vocês fazem. Ninguém nunca pensou nisso antes. Então, esse tipo de feedback me animava muito, me anima até hoje, é minha grande vaidade. Então, assim, minha vaidade não é alguém chegar e falar que eu sou bonito, que eu sou forte, sei lá, que eu sou alto, não. Minha vaidade cara, pô, nunca pensei nisso, acho que isso aí vai ajudar muita gente. Então, eu olhei muito para isso, olhei para o tamanho do mercado, o tamanho da dor, né, o quão profundo é essa dor, né? Então, digamos, uma analogia 3D, né, eu teria uma profundidade da dor, eu teria o tamanho do mercado, né? E eu teria também a capacidade de crescimento, né? A capacidade de você crescer aquela empresa sem crescer necessariamente de modo em compasso com os custos. Então, eu consigo crescer os meus ganhos e consigo manter relativamente os meus custos, né? Que é uma característica das startups, das empresas de tecnologia. Então, eu olhei muito para isso. Depois, eu fui ali melhorando o meu entendimento de contabilidade gerencial, até mesmo de contabilidade financeira, para conseguir compreender que a casa que eu estava construindo, ela de fato conseguia se sustentar. E felizmente ela consegue se sustentar. E a gente está conseguindo
contanto que a gente foi por 11 meses uma startup bootstrap, que é uma startup que ela se mantém com os próprios ganhos. O meu investimento inicial foi muito baixo também, foi muito baixo. É isso, respondi? Sim, respondeu sim. Muito maneiro essa história. Então, Gilmar, só entrando um pouco mais a fundo aí nessa questão do início, né, da parte financeira, você falou que do investimento inicial que foi baixo, mas assim, eu entendo que como você meio que garante o crédito, né, para esses clientes, para essas pessoas, você já teria que ter um fluxo de caixa, né, para poder absorver essa demanda. Aí como é que vocês fazem? Vocês tiveram que ter algum outro investimento externo de alguém? Como é que vocês fizeram? Isso, perfeito. No início, a gente não fazia a compra dos problemas, né? Eu falo que é a compra do problema. A gente compra essa expectativa do direito. Ou seja, eu faço uma análise, crio uma expectativa, ou seja, algo que tem potencial de ser de fato um problema indenizável, e eu compro de você. Ou seja, eu estou comprando uma expectativa, uma potencialidade. Não necessariamente algo que vai se concretizar. Por isso que eu tenho que fazer uma análise de risco, porque eu posso perder também, né? No início, eu não fazia isso. No início, o que eu fazia vamos começar fazendo um acompanhamento, ou seja, eu vou fazer todo o procedimento com o Eric, com o Caio, com o Iago. Quando eu ganhar, aí 70% fica com o Eric e 30% fica com a única instância. A gente conseguiu mudar isso quando a gente começou a levantar esse dinheiro no mercado. Então, a gente viu que o mercado estava apropriado, a gente já tinha bons resultados. Então, também tem isso. Eu preparei o ambiente, preparei a minha credibilidade, o meu respaldo no mercado. O mercado é muito pautado em credibilidade, em sobriedade, em capacidade de gestão, né? Então, assim, eu tive muitos negócios em outras áreas. Eu tive negócios na área de moradia, tive negócios de tecnologia também, mas tive negócios de eventos noturnos. Então, assim, eu precisei criar uma credibilidade, um histórico positivo no setor que eu estava começando a atuar, para depois começar a buscar dinheiro para financiar essa dívida que eu crio comigo mesmo, de certa forma. Entendi, bem legal. E aí, perdão, pode falar, Caio. O que eu ia perguntar é que, por exemplo, se você já teria algum parâmetro, você falou que depois de um tempo, quando você for ganhando mais robustez, você começou a usar um pouco mais da contabilidade gerencial e até mesmo financeira, se você teria algum tempo de payback na qual esse seu investimento inicial, ele retornou para você ou algo do tipo? Você está falando de quando eu compro um caso ou você está falando do negócio como um todo? Porque aqui o áudio está meio ruim. Perdão, como um negócio como um todo. Você falou que logo quando você iniciou, o seu investimento inicial foi baixo. E aí você disse que você começou primeiro olhando mais para o lucro, para a possibilidade de geração de receita, de lucro, e que depois você começou a analisar mais a contabilidade gerencial como um todo, financeira. E aí a pergunta era mais na linha do negócio como um todo, em quanto tempo, digamos, que você deu o seu break-even. Certo. Cara, quando você está falando de uma startup, eu não vou dizer que é impossível você calcular o payback, mas, assim, alguns erros conceituais que eu tive. Eu levantei os custos que eu tive enquanto pessoa física apenas, mas eu não levantei, por exemplo, um salário para o Gilmar. Então, o que eu fiz foi, eu olhei as minhas economias pessoais, olhei as economias pessoais da minha sócia e a gente falou, olha, eu consigo me sustentar sem o meu salário do meu estágio por X tempo. Se eu tiver um custo de vida Y, e o custo de vida Y é um custo de vida já reduzido do custo de vida Z que eu tinha, compreendeu? Então, meu custo de vida Y era, sei lá, Z vezes 0, alguma coisa. Feita essa equação, eu só considerei isso. Eu não considerei, por exemplo, o salário do Gilmar, a hora do Gilmar é essa, que é algo que a gente tem que considerar idealmente quando você vai fazer um cálculo de payback para a startup. É uma coisa muito comum. O fundador, ele não considerar a hora dele. E ele fala assim, não, eu investi muito pouco. Mas você não está considerando a sua hora. Mas porque a gente já fez essa reserva para a gente poder empreender. Porque quando você está empreendendo uma startup, você está trabalhando com inovação. Quando você está trabalhando com inovação, o seu produto pode dar muito certo, mas ele também pode dar muito errado. E às vezes você demora a encontrar a temperatura certa do produto, né? Você está desenvolvendo um produto novo, um modelo de negócio novo, ou você está tentando atender um público novo. Então, esse entendimento pode demorar. Então, mais importante do que o cálculo de payback, acho que foi esse entendimento do mercado.
mas o custo que a gente teve inicial foi de R$10.000, né, que a gente colocou, que basicamente foi para abrir a empresa, né, que foi o custo do CNPJ e mais algumas questões de contador, advogado, aquela coisa mais burocrática, porque como o meu negócio é muito relacionado ao direito, eu não posso estar fora das regras. Eu tenho que dar o exemplo. Então, eu tenho que ter um CNPJ. Eu não posso brincar. Muitas startups começam sem CNPJ e eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Mas no meu caso, pelo meu setor, eu me vi nessa obrigação de ser correto desde o momento zero. Entendeu? Eu tive muito essa preocupação. Então, esse cálculo de payback, cara, ele fica muito condicionado à reserva de um ano antes que eu tive. Aí você vai me perguntar, Gilmar, então, mas de modo prático, quando é que você conseguiu retornar esses R$10.000? Cara, eu diria que acho que uns 6 meses, assim. Os primeiros 6 meses a gente conseguiu levantar esses R$10.000, porque a gente também tinha muitos custos iniciais, né? Tinha custo de CRM e tal. À medida que você tem um custo fixo ali pré-determinado, você tem que bater esse custo fixo. Se bater esse custo fixo, aí você já consegue melhor, porque o custo variável ele vai de acordo com a quantidade de vendas que você faz também. Está mudado, está tudo bem. Eu entendi. Vai, Caio. Bem maneiro. Então, assim, hoje em dia, vocês devem trabalhar com alguma média de tempo de retorno sobre investimento. E essa média é aquela que você falou, de 3 anos e meio? Ou vocês conseguem um retorno mais rápido? A gente consegue reduzir esse tempo. A gente consegue reduzir esse tempo, sim, de 3 anos, através de algumas ferramentas que a gente tem, de mediação, de conciliação online, contato direto com as empresas, tribunal de pequenas causas, e a gente consegue reduzir esse tempo, sim. Eu já não posso abrir tanto esses dados, são dados mais confidenciais da nossa operação, mas a gente consegue reduzir esse tempo, sim, de modo que a gente consiga girar nosso estoque, né? Então, assim, eu tenho que comprar os casos, mas eu tenho que receber dessas empresas. Então, eu tenho esse tempo ali que me permite, eu tenho que ficar muito atento a essa métrica de quanto tempo eu vou conseguir recuperar esse dinheiro e qual vai ser essa minha margem para eu conseguir sobreviver com a operação da única instância hoje. Exato. Entendi. Eu tinha uma pergunta aqui, Gilmar. Como é que você foi recebido assim no seu setor, né, o setor de direito, assim, principalmente pelos órgãos OAB, por outros advogados? O pessoal viu essa captação aí com bons olhos? Eles questionaram esse meio de captação? Questionaram. Sempre tem ali, né, o público mais conservador, né, quando você tem uma proposta inovadora. Isso também é um risco que você tem, de você não conseguir ser bem interpretado. Então, eu sempre tive uma preocupação com a comunicação da única instância. Então, até hoje, basicamente, a comunicação empresarial da única instância, ela passa por mim. E eu, muitas vezes, tenho mentorias com advogados que entendem a proposta da única instância, veem com bons olhos e buscam trazer o lado de outras figuras, justamente para fazer algo preventivo, né? Para eu não ser acionado e só depois eu tentar resolver. Não, para eu entender antes, para eu ter uma comunicação preditiva, né? Fazendo uma analogia aí com a estatística. Então, fazer uma comunicação preditiva. Então, uma comunicação onde eu estou prevendo o problema e estou tentando me antecipar a ele, tentando resolver, tendo uma comunicação o mais assertiva possível. Então, eu tenho contato com jornalistas que acreditam na única instância, com advogados, com pessoas até mesmo da OAB, mas sim, tem pessoas mais conservadoras, mais tradicionais, que não entendem a nossa proposta de democratização do acesso ao direito do consumidor, e aí são críticas, mas tem pessoas críticas ao Uber também, né? São os taxistas, e tá tudo bem. Você tem que escolher um lado, né? Você não pode ser taxista e pegar Uber, né? É o que eu falo sempre, porque agora o que tem de advogado contratando a única instância, seja para trabalhar, seja para usar o nosso serviço, né, tá bem grande também, porque os nossos esforços em mídia tradicional, em assessoria de imprensa, têm dado um efeito muito positivo, e aí a gente acaba ficando mais conhecido, e aí, cara, o volume de advogados que entra, seja para elogiar, seja para pedir um emprego, seja para usar os nossos serviços, só aumenta. Pô, muito maneiro. Queria te parabenizar aí pela ideia, por estar fazendo isso tudo. Pô, muito interessante, papo reto. Eu conheci o Gilmar há pouco tempo atrás, mas assim, nesse pouco tempo eu vi o crescimento da única instância, então também queria te parabenizar, né, pelo rápido crescimento que eu observei. Fico muito feliz aí com a caminhada que vocês
estão trilhando. E queria te agradecer também a disponibilidade, Gilmar. Sei que a gente sabe que no mundo dos negócios aí a correria de reunião, ainda mais nessa época, né? Então, obrigado mesmo, de coração. E é isso. Iago, tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, eu queria mesmo só agradecer pela disponibilidade. As perguntas foram muito bem respondidas, foi bem legal. Espero que a gente possa futuramente marcar um outro bate-papo desse, em outras ocasiões, por outros motivos, por outras disciplinas, porque foi bem legal mesmo. Vou parabenizar novamente pela iniciativa. Boa. Então tá ótimo. Queria pedir aí, Gilmar, se você pudesse deixar aí o Instagram da Única Instância para o pessoal poder falar aí qual é o arroba. Quem quiser aí mandar suas contas, fazer alguma... Boa. Essa parte eu gosto. Essa parte me interessa muito. Não, primeiro agradecer o convite, o Eric me chamou, achei muito legal, assim, ele lembrar da gente, lembrar da Única Instância. Conheceu a gente lá no início, né, cara? Falava que ele era o pigando da Única Instância ali. O cara pilotou jato aí, o cara é bom. E aí, enfim, foi uma experiência muito legal. Felizmente, a gente está conseguindo aí crescer, se desenvolver. Aí, eu falo que é o meu sonho coletivo mais bonito, a Única Instância. E, cara, só agradecer mesmo, como eu disse lá no início, é um prazer atender a pedido de alunos, assim, cara. A Única Instância, ela nasceu numa disciplina da engenharia de produção, em especial da UFRJ. Então, assim, eu não posso esquecer disso, não posso esquecer de quem me deu o suporte para conseguir empreender. É óbvio que a faculdade às vezes dificulta com cálculo, com a física, com cálculo numérico, mas eu prefiro lembrar dos momentos que foram mais felizes, assim, que me fizeram sonhar e que hoje estão me fazendo sonhar cada vez mais alto. Então, cara, é sempre um prazer, fico aí de portas abertas. E com relação à Única Instância, é muito simples, é www.unicainstância.com ou então www.unicainstância.com.br, né? Os dois domínios funcionam. Você vai lá, se cadastra no nosso site, faz um pré-cadastro simples com nome, e-mail e celular. Obrigatório colocar essas três lacunas, preencher ali muito bem. E aí algum consultor vai entrar em contato com você. Por enquanto, a gente não está abrindo mão do atendimento humanizado. A gente acha que é uma forma de se diferenciar, né, de um setor de telecomunicações que se notabilizou por oferecer um péssimo serviço de atendimento, né, e um atendimento sempre robótico, um atendimento sempre de máquina. Então, a gente busca ser um contraponto e oferecer uma experiência diferenciada através de atendimento humanizado. A gente não consegue atender todo mundo no mesmo segundo, porque a Única Instância está crescendo muito, graças a Deus, mas a gente consegue atender em até 48 horas, um atendimento humanizado ali via WhatsApp, ligando para a pessoa, buscando entender o problema. E é isso, cara, enviem suas contas, tem muito problema. Para vocês terem uma ideia, o primeiro cliente da Única Instância foi o meu pai. Eu comecei a analisar as contas dele, que eu falei, cara, não tem como eu automatizar algo se eu não entendo manualmente o que eu estou fazendo. E eu fui analisar as contas do meu pai, tinha R$700 em débito, não autorizados por ele. E aí você pensa assim, pô, mas seu pai a Vivo pegou R$700 do seu pai e ele não percebeu? Pois é, que essas empresas elas fazem muitas vezes, elas vão pegando R$10 todo mês. Todo mês ela vai pegando. E você não sente R$10. R$700 você sentiria, mas R$10 é mais complicado. Então, ela vai pegando ali todo mês, no final de anos, quando você vê. Mas aí, eu não contratei esse serviço. Então, assim, enviem suas contas, mesmo que vocês achem que não tem nenhum problema, enviem suas contas na dúvida, que vai ser um prazer atender a todo mundo. E é isso. Nas redes sociais, Única Instância no YouTube, Única Instância no Instagram, Única Instância no Twitter, Única Instância no Facebook e Única Instância no LinkedIn também. Você encontra a Única Instância em todas essas redes sociais. Belezinha? Valeu, Gilmar. Valeu, Gilmar. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio aí. Muito obrigado aí. Valeu.